Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de março de 2015. Nosso verbete é de número 3.316. Hoje é uma quarta-feira. O verbete tem 5 páginas, 44 logias e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o orgulho autoinibidor, da especialidade psicossomatologia. O verbete foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, professora Vera Maciel, que é brasileira, natural do Maranhão, graduada em Ciências Biológicas, especialista em Genética e Biologia Molecular e mestre em Genética. Agora, professora Vera, vamos aos nossos itens aqui, não é? Seção do verbete. Em relação à definologia, o orgulho autoinibidor é a condição patológica de excesso de amor próprio da consciência homem ou mulher, a qual trava, tolhe, atravanca e reprime a manifestação dos atributos conscienciais pessoais, devido ao receio de não ser capaz de responder aos padrões de eficácia autoestabelecidos, dificultando a própria evolução. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do egocentrismo, a ausência da ortopensenidade, a inexistência do holopensene homeostático da autoconfiança. Na fatologia, a falsa modéstia, a dificuldade em pedir ajuda, a oportunidade perdida, a negação das próprias capacidades conscienciais, as desculpas para os outros e principalmente para si mesmo, a compensação da baixa autoestima, a insinceridade, o ato de não perguntar para não demonstrar desconhecimento, a substituição do orgulho pela autoridade interassistencial, a eliminação do orgulho pelas recins. E aqui na parafatologia, os autocondicionamentos inibidores das vivências parapsíquicas, a falta de retrocognições sadias, o retro-orgulho das vidas pretéritas, o predomínio da psicossomaticidade, a dificuldade de interação com os amparadores extrafísicos. E aqui na argumentologia, nós temos duas listagens bastante interessantes aqui para as nossas autopesquisas. Então, a gente tem uma de caracterologia, com 10 aspectos ou características conscienciais decorrentes do orgulho autoinibidor. Também tem uma listagem com a terapeuticologia, 11 condições favoráveis à remissão ou à cura do orgulho inibidor das automanifestações conscienciais. E aqui na remissiologia, nós destacamos egocentrismo, orgulho teimoso, prova do orgulho, vaidade. E na frase enfática, o orgulho autoinibidor é, antes de tudo, mega mecanismo de autodefesa da consciência, empregado como pseudoproteção da decepção de si mesma. Autoenfrentamento, solução para o autoengano. E na questionologia, você já refletiu sobre quanto o orgulho pode dificultar ou inibir a realização dos compromissos assumidos no curso intermissivo? Admite ser essa atitude sabotagem contra a própria evolução? Aqui na bibliografia específica nós temos duas fontes bibliográficas. Agora a gente tem também a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, hoje aqui presente, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Altivez, vaidade, autoengano, autodefesa, insegurança. Prepotência, arrogância, autoassédio, indecisão, pseudoproteção. Autorrepressão, autocastração, desmotivação, imaturidade e autocorrupção. Subdiscernimento, psicossomatologia, grupo karmologia, cosmoeticologia, assistenciologia.
Agora, professora Vera, a gente já tem aqui algumas perguntas, os nossos tertulianos estão aqui, teletertulianos também apostos. E o seu verbete, assim, bem assistencial, né? Conforme a gente comentava anteriormente, ele é muito universalista aqui no meio dos pré-serenões, né? Porque é um assunto que atinge a todos nós, não é verdade? Agora, eu queria que você comentasse para a gente o que motivou você a escrever esse verbete, a pensar nesse assunto aqui para debater com a gente. Tá. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao programa de verbotografia, porque eu, na realidade, eu escrevi esse verbete, eu queria escrever um verbete para eu entender como é que é a história de vamos fazer um verbete. E antes de fazer o curso, eu não entendia praticamente nada. Então, o curso me ajudou bastante. Inclusive, eu recomendo às pessoas que estavam numa situação parecida com a minha, que eu completamente leiga em relação à enciclopédia, e com o curso eu consegui avançar. Agora, o tema específico. Por que escrever sobre orgulho? E mais ainda, orgulho autoinibidor. Vocês devem saber muito bem da história do professor Valdo, de cobrar livro de todo mundo, né? Todo mundo ele fala, cadê o livro? Cadê o livro? Então, a gente passou algum ano sem se encontrar, e quando nós nos encontramos, a primeira coisa que ele falou foi, cadê o livro? Eu disse, mas Valdo, eu vou escrever livro sobre o quê? Eu não tenho a menor ideia sobre o que eu vou escrever, o que é isso? Ele, não, você escreve sobre orgulho. Eu falei, orgulho, Valdo? É isso que te impede de fazer tudo, orgulho. Aí, isso guardou, eu me lembrei de um ECP2, onde a Consex falou para mim, como se fosse uma conversa assim íntima, nós dois sabemos quão grande é o seu orgulho. Aí foi juntando outras ocasiões onde, do nada, a pessoa sem me conhecer e falava assim, caramba, como você é orgulhosa. Eu falei, mas são situações em que eu não demonstrava algo relacionado com isso. Eu falei, eu acho que tem fundamento. Aí surgiu o verbete. Muito bom. Quer dizer, você não se dava conta ou você fingia que não sabia do problema? É a história do auto-engano que até você coloca aqui, né, no verbete. O orgulho, sim, todo mundo tem, mas eu não sabia que ele era assim, nesse nível. Tão forte. Porque foram várias situações onde ficou implícito isso. Explícito, aliás. Mas se fosse por mim mesmo, ia passar. Por isso que é importante anotar, né? Certamente. E aí você vê, isso é uma vertente da verbetografia, né? A questão da pessoa escrever um verbete prescritivo, né? Como uma autoprescrição, consciência terápica, autoconsciência terápica, alguma coisa nesse sentido. E aí você fez um comentário sobre a questão do curso do programa Verbetografia, e é importante isso que você comentou, porque a gente sabe o quanto que o conforto da enciclopédia da Conscienciologia exige uma atenção especial para a gente compreender melhor e usufruir melhor da enciclopédia, não é verdade? Porque além dos verbetes sendo escritos por nós, neoverbetógrafos, além do professor Valdo, né? Ele escreveu em 2019 verbetes. E essa técnica criada, né, da chapa verbetográfica, da síntese do verbete, justamente, quanto mais a pessoa entende a tecnologia da escrita do verbete, mais ela vai usufruir, tirar partido do conteúdo, não é verdade? Sim. A gente começa a entender melhor o raciocínio do autor, do verbetógrafo, e claro que quanto mais veterano, mais macete tem ali naquela escrita, e com isso a gente adquire mais conhecimento, né? Isso. Então é bem importante isso que você falou. Todo mundo que trabalha com verbete, própria equipe da Enciclosapiens, dos professores do programa, a equipe de revisão, e a gente faz de tudo, né, na condição de verbetógrafo também.
A gente aprende muito a cada trabalho novo com um neoverbete que chega na Enciclossápias, porque é isso, exige que se pesquise, que se conheça melhor como funciona, qual é a solução melhor para aquele caso, e, enfim, e tem uma relação direta também com esse tema que você está falando, a questão do orgulho, né? E aí é por isso que eu te falo, eu acho esse assunto muito sério, muito rico assim para nossa autopesquisa. Vamos lá então, Vera. Só acrescentando, antes do programa, eu lia o verbete e eu achava tudo solto. Tudo solto. Falei, caramba, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo solto. E depois do programa, mudou bastante. Tem uma interconexão muito forte entre algumas sessões, direta entre algumas e convergentes entre outras, né? Então, assim, em termos de, você tem toda a razão, em termos de tecnologia tarística, é impressionante, assim, como que um verbetógrafo veterano, cuidadoso, ele consegue costurar o verbete inteiro entre as sessões, fazendo com que tenha um sinergismo, né, de confort. E aí também é uma coisa muito bacana, né, Vera? Que eu acho que você deve ter percebido isso. A questão da importância da pessoa entender o confort da enciclopédia, porque é interessante falar isso, mas é que também tem a ver com esse tema. Tem gente que não quer saber de aprender o confort da enciclopédia porque acha que é bobagem. Então faz outro e não quer aprender porque acha que imagina, que besteira, e para que? Não, isso é bobagem, isso é preciosismo. E a pessoa não percebe que, claro, quem mais perde é a pessoa que não tira partido, né? E porque tem essa questão da conexão ideativa e que quando você se obriga a seguir ou a preencher da maneira mais técnica possível a chapa verbetográfica, você ao mesmo tempo está forçando a sua autopensenidade a ser orto, a ser retilínea, a funcionar de uma maneira correta para que outras pessoas entendam bem a ideia. Então isso tudo vai enriquecendo, né? A forma enriquece o conteúdo e o conteúdo enriquece a forma porque você vai preenchendo, né? Então, a pessoa não pode ter orgulho autoinibidor para fazer isso, né, Vera? Verdade. Concorda? Agora vamos lá, enfatologia, na página 11, primeira linha. Quais são alguns dos sinais encontrados na consim portadora da falsa modéstia? A falsa modéstia, na verdade, ela está implícita num orgulho muito grande, onde você acaba se fazendo de mais simples, sabendo que você é bem superior. Então, mais ou menos, uma atitude que eu percebo que eu tenho na minha universidade, onde as pessoas falam que eu sou uma professora que lidou muito bem com os funcionários e com os alunos. Assim, professora, a senhora nem parece professora. Os alunos falam, e os funcionários falam, professora, a senhora é a única pessoa que trata a gente bem. Na realidade, eu faço isso, mas está implícito em que eu sou tão superior que eu posso tratar vocês de igual. Então, isso é uma falsa modéstia. Eu não sou isso, eu me faço. Eu me faço de fácil, porque eu sou tão boa que eu consigo fazer isso. Interessante. E ele perguntou sobre alguns sinais, né? Então você está falando dessa questão da comunicabilidade, da convivialidade. Você é aparentemente acessível. Certo. Você se nivela, mas sabendo que é superior. Só faz isso porque é top. E é chato. Porque você se vê nessa situação e fala, caramba, e agora? Aí no outro dia,
de novo. Falei. Também, muitas das coisas que estão escritas aqui no verbete não significa que eu já superei, que eu estou pondo em prática, mas são coisas que não tem como negar. Claro. Muito bem. Agora, na página 11 também, na fatologia. No final da primeira linha, ele pergunta por que tantas consins têm dificuldade em pedir ajuda, mesmo quando muito necessitadas. Existem duas possibilidades. Primeiro, se você pedir ajuda, você pode conseguir. Se você conseguir ajuda, significa que você vai ter que mudar. Então, às vezes, é melhor você ficar naquele comodismo. E a outra possibilidade é, se você pede ajuda, você demonstra a sua fragilidade. Essa é bem séria, né? Eu me encaixo nas duas. Mas se eu não tenho tanta dificuldade, eu peço ajuda para todo mundo, todo mundo. Agora, aceitar ajuda são os 500, mas que eu peço, eu peço. E também na tecnologia, ele pede para você explicar essa técnica de recuperação dos cões magnos. Eu acho que a recuperação dos cões magnos, ela já é alta até demais, já é um processo mesmo de orgulho. Eu acho que se a gente se preocupasse com a recuperação dos cões, já era muito bom, né? Que a gente nasce praticamente zerado e a recuperação dos cões magnos vai ser uma consequência da sua recuperação diária dos seus cões. E como? Trabalhando, lendo, pensando, quebrando a cara. Eu lembro que uma vez já fiz várias perguntas para o Valdo, ele falava, quebra a cara, quebrando a cara, se expondo. E com isso a gente vai acessando informações, né? Então, os cões magnos é uma consequência dos cões mais simples. Exatamente. A questão de colocar em prática, né? Como você colocou, de buscar vivenciar as teorias que a gente aprende, né? Isso tudo vai fomentando a criação de neossinapses e a recuperação, né? E aí também a gente tem que lembrar que a questão da recuperação de cões magnos também tem uma relação bem direta com o que a gente aprendeu no curso intermissivo, né? E aí eu me lembrei agora da sua fala logo no início, quando você teve aquele extrapolacionismo da consciência amparadora, que comentou com você, e vocês duas sabiam do... Pois é, eu não me lembro qual foi a pergunta, mas foi numa intimidade, é como se chamasse para o canto, assim, nós dois sabemos quão grande é o seu orgulho, hein? Então, uma coisa que é interessante essa questão Você provavelmente deve ter refletido, alguma coisa fez com que esse assunto viesse à tona, né? Que essa consciência trouxesse à tona essa informação para você. O que foi uma aplicação prática, uma técnica bem prática, não é verdade? Sim. De você recuperar aí cões magnos no sentido de entender alguma coisa que você precisa reciclar, né? Estou me lembrando agora de uma outra situação. Teve uma época que eu entrei numa crise depressiva muito grande, eu tive que voltar para a minha cidade, tudo lá. E minha mãe, como era muito católica, ela me levou num padre. O padre só chegou, eu fui chegando perto dele, ele falou, eu nunca vi em toda a minha vida uma pessoa tão orgulhosa. Eu nem abri a boca. Não falei absolutamente nada para ele. E a primeira coisa que ele falou foi isso. Eu falei, caramba, que é isso? Então, me lembrei agora dessa história. Então, o orgulho parece que tem alguma coisa a ver mesmo. Faz sentido. Agora, professora Vera, na efeitologia, na página 12, quarta linha, ela pergunta qual a melhor forma de agir diante do efeito paralisia provocada pelo receio de falhar. Fazendo. Como já foi falado para mim, quebre a cara.
qualquer proposta que façam para mim, se me disserem, falarem assim, olha, você vai ser responsável por vigiar aquele livro, eu entro num estado de paralisia. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, mas eu faço. Mas é muito difícil. Pode ser a coisa mais simples. Se você vai dar uma palestra para 1000 pessoas e você vai ser responsável por tomar conta daquele livro, para mim o efeito de me impedir de fazer qualquer coisa é o mesmo. Eu fico achando que eu não vou conseguir pôr em prática, que eu não vou conseguir. Então eu forço, eu me obrigo a fazer uma série de coisas. Às vezes o que dá para eu escapar, eu escapo. Mas às vezes não dá, mas dificilmente é assim, eu levanto a mão e falo, eu quero fazer isso. Então eu tenho muito esse efeito paralisia, muito. Até para fazer uma pergunta também, tenho que me preparar muito, porque eu tenho receio de falar. Aí eu vou fazer a pergunta com uma taquicardia que eu acho que dá para ver a quilômetros. Mas faço. Então, como fazer? Fazendo. Tá ótimo. Agora, aqui na caracterologia, página 14, item 9, é o item obstrução intelectual. Ela gostaria que você aprofundasse e sugerisse meios, técnicas ou formas para iniciar a reciclagem dessa manifestação. Você estava comentando, né, já ainda há pouco, mas vamos lá, item 9. Eu estava brincando aqui com a minha amiga do lado, falei, eu também quero saber. Eu também, porque, por incrível que pareça, apesar de eu ter chegado no nível de acadêmico razoável e ser razoavelmente reconhecido, eu tenho uma dificuldade de apreensão de informações muito grande, muito grande. Para eu conseguir ler um texto e entender ele, eu tenho que ler pelo menos mais 15 vezes. E de preferência sem ninguém nem respirando do meu lado, porque isso já me interfere. Então, o que eu faço? Eu malho. Tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler. Às vezes eu peço ajuda para outras pessoas, porque aquilo não consegue entrar na minha cabeça. Então, não tem uma fórmula mágica, estudando, lendo, perguntando, se expondo. Se tiver alguma outra forma mais fácil, eu gostaria muito de saber. Na sua fala no início, você não falou da tua dificuldade de compreender o verbete, e você não está fazendo e defendendo o verbete? Acho que é uma coisa para você pensar, né? Que acho que tem a ver com intelectualidade. Não, eu consigo. Depois que eu consigo, eu até penso assim, até que não foi tão difícil. Mas, para mim, é dificultoso. É muito dificultoso. A questão de pegar informações, quando a pessoa está falando, às vezes é até mais fácil. Mas em leitura... Mas você tem que ver a tua capacidade de superação também, né? Prova do verbete, né? Pode ser. Não, e ela é professora. Pois é, por isso que mestre. Por isso que ninguém acredita. Eu falei, mas só eu sei o tanto que eu... Para eu dar aula, eu estudo muito. Eu estou dando aula pela 5ª vez, na mesma semana. Tem que estudar do mesmo jeito, porque a dificuldade é grande. Só para um lembrete, né? Tem o trafor, mas você também tem que ver o trafor, que através daquele trafor te ajuda você a superar aquele trafor também, né? É verdade. Caso aí você tenha essa persistência, né? Essa força de vontade. Tem muita persistência. A determinação, né? Autodeterminação. Devia ser um pouquinho maior, mas tá bom. Eu acho que eu poderia me empenhar muito mais, muito mais. Agora, essa problemática que você está colocando tem uma relação direta com o orgulho ou não? Ou é uma outra coisa? Você consegue fazer essa associação ou não? O que eu fico pensando é o seguinte, às vezes eu vejo uma pessoa entender a coisa mais rápido do que eu. Eu falo, como? Se eu, the best, the only one, não consigo entender, como é que ele vai entender? O que é isso? Como é que funciona? Eu acredito que deva ter alguma coisa a ver com retrovidas. O conhecimento, para mim, é algo muito caro. Eu tenho muita necessidade de saber.
E eu tenho muita dificuldade de aprender, mas para mim eu sei que é muito importante. Então, não sei se tem a ver necessariamente com orgulho. Talvez gere uma ansiedade, né? E aí isso vai dificultando, enfim. É algo para ser pesquisado, que é interessante, né? Essa junção. Porque isso também é inibidor, né? Então tem uma conexão aí. Você quer perguntar, Malu? Não, eu quero só fazer, porque eu não li o verbete todo, mas esse Only One aí que você falou, The Best aí, em algum momento nesse verbete você cogitou da indignação? Porque a indignação, o jeito que você falou, como o outro aprende e eu não. Né? Sim, então fico indignada mesmo. É isso. Mas você chegou a Não, cogitar no teu verbete algum não, item? faltou, né? Faltou. Porque a indignação, ela está bem atrelada, é sinônima, inclusive, de orgulho. Vamos lá? Na enumerologia, na página 12, primeira linha. Se possível, você poderia comentar sobre o ato de não se expor, o ato de se acomodar, o ato de se enganar, o ato de se inibir, o ato de se vitimizar, o ato de negar a si mesmo, o ato de negar as próprias capacidades conscienciais. Bom, o ato de não se expor é exatamente para não ficar explícito as suas fragilidades, né? Então, se você pudesse se esconder e ficar num canto assim, sem ninguém perceber que você está lá, e você ficar mais, basicamente, absorvendo, mas não se expondo, é o ato de se acomodar, né? Então, isso tudo você está fazendo, na realidade, você está enganando a si mesmo. O ato de se vitimar seria mais ou menos, eu não vou falar, porque todo mundo sabe, uma questão que todo mundo já sabe, se eu for perguntar, vai todo mundo rir, vai ser uma pergunta boba, então eu prefiro ficar aqui nos meus parcos conhecimentos. O ato de negar a si mesmo é uma coisa meio paradoxal. Ao mesmo tempo em que eu sei que eu tenho que aprender muito, tem algo que está dentro de mim que mostra que às vezes quer aflorar, dizendo que eu tenho muitas informações e que eu tenho que passar isso adiante. Mas se eu for passar isso adiante, eu vou estar me expondo. Se eu estou me expondo, eu vou estar me fragilizando. Então é um risco que é melhor paralisar. Acho que espero ter respondido. Olha, você respondeu o ato de negar as próprias capacidades? Sim. Respondeu? Então pronto, vamos em frente aqui. Sobre a tecnologia. Na página 12, segunda linha. Você poderia comentar a técnica do relato autobiográfico? Muito bem. Técnica do relato autobiográfico. Quem me conhece na Conscienciologia sabe que eu perguntava tudo. Perguntava até demais. Atualmente eu não pergunto quase nada, mas eu perguntava que às vezes alguém dizia assim, deixa os outros perguntar, dá oportunidade para os outros. E às vezes nos ECP2 e nos cursos todos, o pessoal falava que eu perguntava a mesma coisa. E o Valdo falou para mim que era para eu começar a escrever, que era para eu entender mais o meu próprio processo. E eu comecei a fazer isso. E começando a fazer isso, eu escrevi durante alguns anos algumas coisas, praticamente tudo que eu fazia todos os dias. E eu passei, eu acho que uns 5 anos sem acessar essas informações. E depois eu fui ler e eu falei, caramba, olha só, já tinha tudo isso. Olha, eu falava que eu não tinha percepção energética, olha aqui o negócio, olha, isso aqui parece uma projeção. E caramba,
mulher. Ou seja, o relato autobiográfico ele vai ajudar você a entender a si mesmo, porque a gente não pode confiar só na memória. Se alguém tivesse me dito muitas das coisas que estava escrito lá, eu nem ia acreditar, dizer, não, isso é história. Mas estava lá escrito pela minha própria letra. Então eu comecei a entender uma série de coisas relacionadas a mim mesmo, que eu já falava no passado, só que eu não me lembrava. Então escrever ajuda e muito. E às vezes a gente passa uma vergonha danada, né? Revendo esses escritos. Puxa. Agora, na terceira linha, também aí da tecnologia. Sobre as técnicas de desenvolvimento parapsíquico, permitindo maior autoconhecimento. Você pode comentar? Isso aqui é algo também que eu gostaria de pôr em prática. Eu tenho um parapsiquismo muito pequeno, se é que posso dizer que eu tenho, né? Mas eu acredito que isso ajudaria, o parapsiquismo em si, ajudaria e muito a questão de eu entender mais a mim mesmo, porque tem muitas coisas que eu não consigo perceber. Então eu tenho atitudes, eu percebo algumas situações externas que se eu tivesse uma percepção, uma intuição maior, aquilo seria muito mais fácil para entender a mim mesmo. Então, é uma técnica, são técnicas, aliás, que são importantes de serem desenvolvidas, mas, infelizmente, o meu bloqueio parapsíquico é bastante razoável. E eu acredito que o bloqueio tem a ver com o fato de não querer saber mais sobre si mesmo. Que tem total relação com o tema, não é? Muito interligado. Inclusive, o pessoal costuma falar que eu não sinto porque eu não quero. Deixa eu falar uma coisa assim. Essa me conhece bastante. Posso contribuir com o exemplarismo? Ela fala que não percebe as coisas. Né? Então, lá em 92, fim de 93, a gente fazia trabalho energético, daqui a pouco a Vera começava a sentir repercussão no corona. Ela falava assim, eu acho que eu preciso ir no neurologista. Eu estou sentindo umas coisas, um formigamento diferente aqui na minha cabeça. Aí ela foi fazer um curso de intercâmbio lá de inglês, um curso de inglês na Inglaterra, estava em Londres. Aí o Valdo foi dar um curso em Portugal e ela foi. Então, quando ela retornou, ela falou assim, olha, na hora que o avião estava sobrevoando aquela cidade, eu já sabia que eu não ia gostar. Aí eu falava, Vera, o que é isso? Né? A leitura energética já, ou acessou alguma coisa, mas ela negava e nega até hoje. Pior que é. Você quer perguntar? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Essa outra também que me conhece. Olha, talvez você até tenha comentado já, eu cheguei um pouco atrasada, tá? Mas na Pensionologia, página 11, na primeira linha, no final, você coloca o holopensene pessoal das carências, né? Da carência. Você pode ampliar um pouco essa ideia? O holopensene pessoal da carência. Eu acredito que a carência é um espaço que você precisa preencher. E uma forma de você negar isso, de você não demonstrar isso, é exatamente a questão de você se achar superior. Então, eu faço uma relação muito grande de carência com falta de confiança. E eu sou seguramente insegura. Tudo bem? Você queria perguntar? Boa tarde, Vera, parabéns. Boa tarde. Eu também, não sei se você já respondeu, mas ali na fatologia, na quarta linha de cima para baixo, as desculpas para os outros e principalmente para si mesmo. E depois na linha 6, a substituição do orgulho pela autoridade interassistencial, se você pode comentar. Esqueci. Na linha 4, as desculpas para os outros e principalmente para si mesmo. Tá.
o meu nível de orgulho é tão orgulhoso que eu acho que os outros é um mero detalhe. Então, o problema maior é eu comigo mesmo. Então, é a questão de eu não me expor para eu não saber como eu realmente sou. Tipo assim, eu não me decepcionar. Então, há desculpas para os outros e principalmente para mim mesmo. Então, eu arranjo desculpa para mim, para eu não me expor. Eu não faço isso, né, porque muito por causa do que os outros vão pensar. Mas e se eu reconheço que eu não sou aquilo que eu penso? Então, como é que é? Os outros, é lógico que importa, mas para mim é um detalhe. O mais importante é eu me decepcionar. E se eu não sou o que eu penso que sou? Onde? Quem? Os outros passam, mas os outros vão... Depois não vou nem pensar no que aconteceu, mas eu continuo comigo mesmo. E aí? A substituição do orgulho para a autoridade interassistencial. Sim. A partir do momento que eu permitir eu minimizar essa questão do orgulho, eu vou conseguir fazer uma assistência maior. Então, eu vou conseguir ser mais acessível, que os outros vão conseguir chegar até mim, eu vou conseguir assistir e o que é mais sério, vou permitir amparo também, que eu acredito que nem amparo eu permito. Eu bloqueio. Obrigada, Vera. Nada. Agora, na parafatologia, na página 11, segunda linha, os autocondicionamentos inibidores das vivências parapsíquicas. Você poderia citar quais os principais autocondicionamentos relacionados com orgulho autoinibidor que interferem ou inibem as vivências parapsíquicas homeostáticas? O famoso, eu não vou sentir mesmo, eu não sinto nada. Então, eu já entro, quando eu vou fazer qualquer tipo de atividade, é lógico que eu tenho uma expectativa, mas geralmente ela é muito pequena, porque eu já sei que não vai dar em nada. Então, eu já tenho um autocondicionamento de que eu vou não ter percepção nenhuma. Então, isso é um bloqueio de parapercepções que também está relacionado a eu me esconder de mim mesmo. Eu fiquei pensando aqui nessa outra autocondicionamento inibidor seria a negação também. Porque você diz que não vai sentir, mas quando sente, você nega que é aquilo. Não, pode ser? Eu não nego, não. Quando eu tenho algum tipo de sensação, eu falo, olha, eu senti. Eu sempre falo. Eu já passei por algum tipo de situações onde as pessoas me questionam, você não sentiu? Eu não senti. Eu falei, você quer que eu minta? Eu minto. Porque quando eu sinto, eu falo realmente que eu senti, mas eu nunca tive uma percepção assim, numa qualidade ou numa quantidade... pelo menos baseado no relato das outras pessoas, eu tenho mais ou menos assim, eu acho que talvez, quem sabe, pode ser, eu tive um arrepiozinho lá na pontinha do dedo esquerdo. É isso que eu estou dizendo. Então, pode você não negar, mas para quem está ouvindo, além de bloquear, também negar. Pode ser um exemplo, né? Sim, sim. Eu lembrei daquela síndrome, tem um verbete, não sei se você conhece, que é a síndrome da pré-derrota. Síndrome da? Pré-derrota. Não. Depois dá uma olhada, a gente esqueceu podia ter citado, a gente pode inserir, se você concordar, na sindromologia. Eu acho que pode clarear alguma coisa e ajudar nesse sentido. É da professora Mibelo esse verbete, ele já foi defendido. Agora, na definologia, página 11, você poderia diferenciar o orgulho autoinibidor do perfeccionismo? O perfeccionismo, você poderia considerar até como sendo uma sinonímia. Perfeccionismo, você busca ser cada vez melhor. O orgulho inibidor, você busca ser o melhor. O orgulho, você busca ser o melhor. Às vezes você chega num nível de orgulho tão grande que você acha que não tem como melhorar.
E o perfeccionista não, ele busca sempre ser cada vez melhor. Agora, porque essa questão do perfeccionismo, né, também inibe a pessoa de ir para frente, de às vezes de deliberar as coisas, né? Então, realmente é bem próximo nesse sentido. A pessoa fica ali presa naquela busca da perfeição e não consegue, acabativa, né? Não consegue fazer as coisas que precisa, enfim. Agora, Vera, na parafatologia, na página 11, última linha. Como superar a dificuldade de interação com os amparadores extrafísicos? Você poderia comentar alguma casuística pessoal? Não, infelizmente não tenho. Eu não me lembro de nenhuma questão. Agora, aquele caso que a gente já falou aqui, que você citou no início, quando você teve um insight, aquele extrapolacionismo no curso do amparador falando sobre a questão do assunto aqui, do orgulho. E você teve uma interação, certo? Sim, mas a questão de com epicões eu já tive várias. Porque aí você... Bom, mas totalmente interação com amparadores extrafísicos, sim, né? Sim. Então, posso dar uma sugestão? Uma coisa aqui que ela está perguntando como superar a dificuldade. Não importa se essa superação, se essa intimidade é maior ou menor. Às vezes você precisa de uma outra pessoa para intermediar. Mas ao você se prontificar a participar de um curso de campo, por exemplo, você está buscando essa interação e buscando superar alguma dificuldade de acesso aos seus amparadores, tá certo? Não, sim, todo acho curso que é uma dica, que é uma maneira de superar essa dificuldade. Todo curso de campo que eu fazia, eu perguntava muito, eram perguntas bem pessoais mesmo, eu nunca me inibi de perguntar nada. Eu lembro que teve um que o Epicom respondeu que não podia falar porque tinha muitas pessoas. E teve uma outra situação em que ele perguntou se eu estava realmente disposta a saber. E eu fiquei um tempão pensando se eu queria saber mesmo ou não. Então, tem algumas coisas que realmente eu dificulto mesmo essa interação. Apesar de eu reclamar que eu não tenho parapsiquismo nem nada, eu não facilito. E tem essa questão da... Teimosia. Como? Eu acho que o orgulho tem alguma coisa de teimosia, não? Tem uma insistência aí da manutenção de uma condição, do holopensene. Você põe limites para abrir mão desse holopensene seu, né? Você põe limites bem curtos. Eu senti falta aqui no seu verbete, na bibliografia, de filmes. Tem filmografia maravilhosa a respeito. Você chegou a assistir alguns? Eu lembro que eu assisti, sim, Orgulho e Preconceito, né, o mais conhecido. O clássico sobre orgulho. E tem outros, mas no momento do verbete eu não pensei mesmo. Nem passou em citar qualquer tipo de filme. Talvez pela própria inexperiência. É muito labicom pessoal, né? No caso da escrita dela. Hoje o Valdo leu um currículo dela aí maravilhoso, né? Cientista de alto nível. Talvez o seu problema na autopesquisa seja você trazer o objeto da pesquisa para dentro de você, para o seu labicom. Entendeu? Então, você não consegue se ver como objeto de pesquisa. Aí você perde as nuances da pesquisa. Talvez uma das suas dificuldades seja essa, né? O que é muito comum na mente muito científica, o que é muito comum, por sinal. Então, seria uma outra forma. Mas eu gostaria, se possível, que você comentasse a sua frase enfática. Então, é o que eu estava falando, já comentei várias vezes ao longo da apresentação, que o problema maior, no meu ponto de vista, eu tenho uma preocupação muito grande de me decepcionar. Então,
Eu acho que eu tenho um nível razoavelmente elevado, e se eu começar a buscar muita coisa sobre mim mesmo, pode ser que eu chegue à conclusão que eu não sou tão boa quanto eu imagino. Então, isso é algo meio paradoxal, porque eu quero saber mais sobre mim mesmo, mas ao mesmo tempo que eu quero saber mais sobre mim mesmo, eu não quero saber. Ô Vera, talvez não é que você não seja tão boa quanto você imagina, é que você tenha sido. Como? Que você não tenha sido tão boa como imagina. Pode ser. É bem sutil o negócio, né? Então, se você não quer, eu tenho medo de entrar na autopesquisa, cai numa retrocognição, em que você se vê como uma pessoa que foge aos teus padrões hoje, né, de conduta, de caráter, de humor, de tudo, né? Então, aí sim você terá grande decepção com você mesmo. Eu acredito que deva ter, sim, algo bem próximo disso, se não isso mesmo. Eu acho que você vai ter que cair nisso. Fazer umas introspecções. Não me lembra onde, mas está falando, tem aqui a questão de falta de retrocognições sadias, né? Acho que está na parafatologia. Parafatologia, isso mesmo. Terceira linha, é isso mesmo. Agora, tudo bem, Marisa? Tudo bem. Agora, na trinomiologia, Vera, página 12, final da segunda linha. O trinômio sentimento de inferioridade, orgulho, sentimento de superioridade. Não seria também um paradoxo? Sentimento de inferioridade. Orgulho, sentimento de superioridade. O sentimento de superioridade, ele está sempre implícito uma inferioridade. A pessoa se acha superior simplesmente porque ela já sabe que ela é inferior a alguma coisa. Porque se ela é realmente boa, ela não precisa se sentir superior. E o orgulho é reflexo disso. Para mim, não tem como. Superioridade é sempre inferioridade. E claro, não deixa de ser um paradoxo também, né? Contém um paradoxo. Sim. Com certeza. Agora, Vera, na Megapensenologia, página 11, segunda linha. Você poderia comentar os megapensenes: orgulho minimiza otários e orgulho dificulta assistência? Tá. Às vezes, você tem a oportunidade de realizar uma assistência e você não permite que aquela pessoa chegue até você, porque você se acha bom demais para ela. Eu lembro que eu tive uma vez, para mim eu coloquei como sendo um sonho, mas pode ser uma projeção, onde uma criança muito suja chegava perto de mim e falava: me dá um abraço. Aí eu olhava assim: pô, mas suja desse jeito? Aí a criança falava: ué, mas você não quer fazer assistência? Então tem disso. Eu não permito muita aproximação por causa do meu orgulho. Então isso obviamente limita o processo de assistência. E também a questão do acesso. Eu dificulto o amparo e a assistência. Então eu, que deveria ser o meio termo, estou bloqueando tudo. Então, dificultem muito. E o outro é o orgulho. Sim. Está totalmente relacionado. Dois estão relacionados, claro. Agora, na pensenologia, Vera, página 11, segunda linha. Gostaria que discorresse, se possível, com exemplo, a respeito da autopersenização com segundas intenções. Normalmente, no meu caso pessoal, existe sempre, ainda que não explícita, mas existe sempre outra intenção em qualquer atitude que eu faço. Então, por exemplo, estou expondo verbete. Qual é a minha intenção? Quero saber mais alguma coisa sobre mim mesmo. Quero ver se durante esse momento eu tenho algum tipo de insight que vai ser útil para mim.
Então, não é assim, basicamente, eu quero fazer atalhos, eu quero entender mais sobre mim mesmo. Então, quando eu sempre, toda vez que eu me vejo tendo algum tipo de atitude, eu sempre fico pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Eu estou querendo ajudar mesmo? Eu estou querendo lucrar com isso? Estou querendo tirar vantagem com isso? É mais ou menos isso. Agora, na fatologia, página 11, terceira linha de baixo para cima. Gostaria que falasse acerca do ato de não perguntar para não demonstrar desconhecimento. Imagina se eu, como eu já comentei, the best, aquela que sabe tudo, domina todas as informações, vai demonstrar que não sabe uma questãozinha de nada. Isso aí é sofredor, é humilhante. Às vezes, eu me forço a fazer a pergunta exatamente para me expor. Mas é difícil. Ô Vera, estou vendo a placa ali que foi colocada aqui no tertuliário, que é justamente uma técnica aí para combater, vamos dizer assim, essa problemática, né, que é a recomendação do professor Valdo. Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. Porque a gente sabe, né? Você está colocando o seu caso pessoal, mas a gente sabe que é da maioria, ou de muitos, vamos dizer assim, de ficar mais calado, ficar com vergonha de perguntar, principalmente a pessoa que está vindo aqui de primeira vez, ou que é mais novata, né? Eu em algumas situações, eu fico receosa de perguntar, porque eu passo muito tempo sem vir, né? Então, eu vou, às vezes, perguntar, como já aconteceu, eu já fiz algumas perguntas que o Valdo falava assim, mas, de novo, isso, nós já falamos isso várias vezes, pergunta para outra pessoa. Então, são assuntos que são comuns para quem está aqui todos os dias. Então, às vezes, eu me inibo em relação a isso. Eu vou perguntar algo que eles já estão discutindo há meses. Eu cheguei aqui, eu já fui podada algumas vezes em relação a isso, aí você ajunta, né? Mas você sabe, eu já observei, e eu adoro quando tem uma pessoa super novata, que nunca ouviu falar de Conscienciologia, que aparece aqui no tertuliário, nas mini tertúlias, principalmente, claro, eu vou falar do caso da capacidade de paradidática e de síntese de assuntos super complexos, que a gente consegue ouvir aqui no tertuliário. Por exemplo, quando chega um novato, pessoa novata que nunca ouviu falar em Conscienciologia, ela chega aqui super jejuno, faz uma pergunta de um assunto ultra complexo para o professor Valdo, e ele debulha aquilo e sintetiza de uma maneira tão impressionante, assim, tão clara, é sempre uma aula, né? E eu tenho quase que certeza, é óbvio, que essas pessoas não têm noção do quanto que elas acabam ajudando todo mundo, os mais veteranos, porque são sínteses, às vezes, bem complexas de você conseguir, né? E então, essa questão do fácil e do difícil, do simples e do complexo, do inicial e do avançado, não tem muito sentido para inibir alguém, né? Porque, às vezes, a pergunta mais boba, mais boboca, mais simples, que a pessoa veterana acha que tira de letra, que conhece muito bem, às vezes ela não consegue aprofundar 1 milímetro a mais do que o basicão. E, às vezes, o novato chega e pergunta, e aquilo permite um outro viés de compreensão, né? Então, acho que é bem importante, assim, para ajudar aí na questão do orgulho, né? Sim. Porque, no fundo, é sempre, né? Mesmo do novato, do veterano, enfim, nesses dois opostos, que tem isso também, né? A pessoa super veterana que não quer também correr o risco de se expor porque não sabe tal assunto, né? Tem de tudo aqui, claro. Chega aquele que é orgulhoso porque acha que sabe tudo.
Ah, É o contrário, né? tem aquele aluno não, aquela personalidade que não consegue se colocar na condição de aluno. Sim. Não é verdade? Então ele chega Que a querendo dar pessoa aula, não né? consegue, a pessoa só senta para dar aula, para responder. Ela não consegue fazer pergunta. E aí ela Ou não seja, vai não consegue aprender. se colocar na situação de aprendente, Isso, né? aí não aprende, né? Isso é bem sério também. É o outro lado do orgulho. Né? Exatamente. É orgulho também, claro. Sim. Vera, na página 11, na pensionologia, segunda linha, lá no final, fale um pouco sobre a autopensionidade preconceituosa. Eu tenho muitas ideias preconcebidas sobre mim mesmo, né? Sobre as prováveis dificuldades que eu tenho, eu não sou capaz disso, eu não vou sentir isso, eu não vou sentir aquilo, e isso me impede de fazer uma série de coisas. Seria mais ou menos essa questão. E, especificamente, preconceitos externos, eu assumo que eu tenho muito preconceito, só que eu tenho consciência em relação a isso. Mas a questão externa, né? Mas o problema é o que eu penso de mim mesmo. Página 14, na terapeuticologia, o item 6. A autorreflexão, a identificação da reciclagem existencial prioritária. E, vamos dizer assim, esse seria a espécie da guinada, da virada da mesa, da saída do orgulho e superar, né? Isso seria algo que eu teria que fazer, mas, por enquanto, ainda está teórico. Seria a questão da reciclagem mesmo, de repensar porque eu achei novas posturas. Essa terapêutica aqui, você cita vários itens, né? Que é, vamos dizer assim, para a pessoa começar a fazer a guinada, né? Fazer a virada da mesa aqui, né? Porque você coloca aqui, né, na frase enfática, né, o autoenfrentamento, que é a solução para o autoengano, né? Então, a pessoa... Até a questão do autoenfrentamento, eu já vou me inscrever na próxima, sem ser essa sexta, na outra sexta-feira, no curso lá com Cobaia, né? Vamos ver o que vai dar. Que ótimo. Nunca fiz. Muito bom. E outra coisa também que eu achei interessante, eu não sei se você leu, estudou aquele verbete de descensão cosmoética. Sim. Que tem relação com o processo da assistência, né? Que daí, vamos dizer assim, seria uma espécie, vamos dizer assim, como é que a pessoa entra na assistência, o orgulhoso vai entrar, né? Então, como é que ele tem que fazer? Eu achei bem interessante também essa correlação, né, com o verbete. Sim. Agora, antes da pergunta, deixa eu te falar, já que você falou do Conselho Cobaia, essa terapeuticologia aqui também dá para fazer um belo de um CPC, um Código Pessoal de Cosmoética. Ah, sim. Vera, de fazer uma cláusula para cada item Da terapeuticologia. e andar na bolsinha com aquilo para dar né? Andamento e acabativa. Agora, Vera, fala um pouco aqui, na maniologia, na página 13, o transtorno obsessivo compulsivo toque sendo o resultado da mania de perfeição. Tá. Na realidade, isso aqui não tem, pelo menos que eu consigo perceber, não tem nada a ver com a minha pessoa, né? Mas seria mais ou menos a ideia de você querer ser tão perfeito que você começa a se tornar obsessivo. Eu só estava lendo algumas informações, aí eu falei, olha, que legal isso aqui. Tem algumas pessoas que têm que o toque é resultante de que você querer fazer a coisa cada vez mais certa. Aí eu falei, olha, se encaixa aqui, mas sem relação direta. Pelo menos eu não percebo. A outra terapeuticologia para quem, né, você, eu, quem mais se inclui nisso. Eu vi um documentário no canal aberto de várias pessoas que tinham toque, tinham mania de perfeição em algum aspecto. E aí elas entraram lá em algum projeto que aí elas iam ajudar pessoas, o oposto. Então, aquela pessoa que tinha mania de deixar a cozinha
um brilho. Ela estava toda hora com o paninho, assim, ó, o dia todo, não podia ter um respingo. Aí arranjaram uma casa de um senhor de idade, que aquela casa estava um caos. Você tinha que ver a reação da pessoa quando ela entrou naquela cozinha e viu aquela cozinha toda engordurada, sabe? E eles superaram e sentiram prazer. Eram vários, cada um num segmento, um da organização, outro da limpeza, outro na minúcia. O rapaz chegava assim, ó, era 1 milímetro da garrafa ali, ó, ele ia e arrumava, sabe? Eu achei super interessante o processo assistencial, né, para colocar aquilo que a pessoa tinha de patologia na assistência do outro. É um exemplo concreto do mais doente assistindo o menos doente. É isso mesmo. Vera, aqui na fatologia, na penúltima linha, no final, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a eliminação do orgulho pelas recins. Quais seriam as recins prioritárias para a pessoa orgulhosa começar a implementar na vida dela? Desculpa, mas eu não consegui escutar. É o último item da fatologia. É a eliminação do orgulho pelas recins. Ah, sim. Para minimizar ou eliminar a questão do orgulho, eu precisaria passar por muitas reciclagens, por novas posturas, novos pensenes. É algo que, para mim, ainda está no comecinho, de eu começar a repensar posturas, ideias, me expor mais. Então, agora, muita Vera, reciclagem ainda. Porque, lembrando aqui, essa lista de terapeuticologia, né? Seria traçar um plano em cima dessa listagem aqui, que ela é muito rica, né? Esses 11 itens aí, nossa, muita reciclagem aqui envolvida, né? Você já pensou nisso, na linha ali também do que a Malu falou, de código pessoal de cosmoética, enfim, de colocar... Porque isso aqui, eu não sei como é que foi o processo de você fazer essa listagem. Mas ela é muito rica, muito oportuna. Então, quando você diz que ainda está muito teórica, veja bem, porque a questão da reflexão e da mera, entre aspas, capacidade de relacionar o nó górdio, né, e o que compõe o fulcro do problema, que é teórico ainda, é um teórico poderoso, né, bem mais do que 1% nesse caso, na minha opinião. Então, acho que seria importante, até dentro da pergunta que ela fez, você levar bem a sério essa listagem. Eu queria aproveitar da sequência. Aqui na tecnologia, você coloca ali, ó, a técnica da reciclagem consciencial. O que você, quando você colocou aqui, no que você pensou? Já estendendo aqui, como você fez ali na terapeuticologia, né? E quando você fez, você propõe ali a técnica da reciclagem consciencial. O que você pensou aqui, Vera? Olha, vocês podem estar vendo aqui um exemplo concreto da negação das próprias capacidades. Mas isso aqui tudo para mim foi mecânico. Foi um encadeamento de ideias. Eu fui fazendo conexão uma com a outra, vendo que tinha lógica, que tinha coerência, mas... Eu vou aproveitar então, você disse que vai fazer o Consim Cobaia, né? Isso. Na semana que vem. Eu vou aproveitar e vou propor para você... Em maio vai começar o Conscienciograma Sem Drama, EAD, que você mora fora, né? Sim, então, sim. É uma sugestão para você pensar e dar continuidade no Consim Cobaia, né? Eu até... Para incrementar essa técnica da reciclagem consciencial. Vai ser bem bacana. Eu até estou surpresa com muitos comentários dizendo, olha isso. Eu falei, caramba, eu só preenchi um dadozinho lá de nada. Só descrevi um item.
Pois é, mas lembra aquele comentário que você fez no início da tertúlia, que eu complementei lembrando a importância do confort da enciclopédia? É exatamente isso. O fato de, a exigência de você preencher a chapa verbetográfica faz com que você, que seja, não importa, que seja mecanicamente, entre aspas, com mais ou menos teática, não importa também, mas o que importa é que você consegue construir um arcabouço de ideias aprofundadas, com você sendo o micro-universo ali, o Labicon, porque, é claro, você está pensando sobre aquilo, você vai pensar sobre o que você conhece, sobre o que você vivenciou, o que as pessoas ao teu redor, o que você viu, enfim, que você participou, mais ou menos. E com isso você vai preenchendo aquilo e fazendo crescer o bolo, né, fermentando as ideias e preenchendo a chapa verbetográfica. E o conjunto se torna extremamente enriquecido, é a questão do sinergismo, né? Então, é isso, é um exemplo vivo aqui da riqueza do confort da enciclopédia. E aí você mesma comentou que você aprendeu bastante, né, a questão da leitura, né, da enciclopédia. E eu acho que para você vai ser muito bacana você fazer a técnica da segunda leitura com o teu verbete. Eu faço isso com os meus verbetes. De vez em quando eu pego um verbete que eu escrevi e leio para ver o que eu tenho que aprender com aquilo que eu não coloquei em prática ainda. Porque isso acontece muito, né? A gente tem aquela inspiração, os amparadores ajudando, a chapa verbetográfica fomentando esse aprofundamento, e a gente mesmo não deu conta, não dá conta de colocar em prática tudo, quem dera. Então, reler o que a gente escreveu, reler o verbete, eu acho que, nossa, é muito bacana. E como eu falei dos meus relatos, né? Depois de um tempo a gente falou, olha só, tá tudo aí, eu nem me lembrava. Então, vou dar um tempo para poder voltar. Tem a ver com essa técnica aí sua também de reler os relatos, né? Reler o verbete. Então vamos lá, gente. Na fatologia, página 11, penúltima linha. Gostaria que você esclarecesse sobre a substituição do orgulho pela autoridade interassistencial. Quando você se predispõe a fazer assistência, você não tem espaço para se sentir orgulhoso em relação a isso. Então, eu acredito que essa possibilidade de assistir, de você estar disposto a assistir em qualquer nível que for, a tendência é você ir se descartando, eliminando cada vez mais a questão do orgulho. E na parafatologia, poderia abordar a falta de retrocognições sadias? E ele pergunta também, como otimizar as retrocognições saudáveis? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Pergunta para ele. Né? Boa pergunta. Eu queria tanto ter... Eu não sei se vai ajudar vocês, né? Eu, como todos aqui, queria ter vamos dizer assim, uma retrocognição saudável. E eu fui fazer o laboratório que nós temos aqui de retrocognição. E o que eu fiz, assim, que me ajudou? Eu, como todos aqui, a maioria do pessoal me conhece com Conscienciologia, eu pesquiso a China há muito tempo, né? E o que eu pensava? Eu falei assim, vou levar esse material da China no laboratório, né? Vou ver lá se eu fui uma imperatriz, se eu fui daqueles, vamos dizer assim, aqueles caras bonzinhos lá do passado da China. Só que o que aconteceu? Para minha surpresa, lá toda aquela expectativa, né, pensando, né, acho que foi isso, foi não sei o quê, né? Quer dizer, no fundo, o meu orgulho queria que eu tivesse eu no comando, né? Eu que queria desencadear todo o processo ali. E eu lia, etc e tal, e me lembro bem, aquilo ficou marcado, né? Era uma tarde chuvosa. E não acontecia nada, mas nada daquilo que eu pensava que iria acontecer.
Falei assim, bom, já que não vai acontecer nada, etc e tal, o que eu vou fazer? Vou dormir. Foi o que eu fiz, né? Eu dormi. Quando eu acordei, gente, para mim, assim, sabe a primeira coisa? Vexatório, sabe aquele negócio vexatório? Eles tiveram que me apagar, eu não dormi coisíssima nenhuma. E aquilo veio nítido, nítido, mas sabe aquela coisa límpida, assim, que vem aquela ideia, assim, que você não tem, porque o laboratório é bom por causa disso, né? Não é o fulano que disse, ciclano que disse, é você com você mesmo. O autoenfrentamento, para mim, pelo menos a minha experiência, é puro. Aquela ideia nítida, que do meu curso intermissivo fazia parte do estudo da China. Fazia o quê? Parte do meu curso intermissivo era estudar a China. Quer dizer, eu já estava naquele... E não satisfeita, porque a gente não fica, né, falando, não, mas né, não tinha como negar, eu perguntei para o professor Valdo. Ele falou, não, é isso mesmo. Entende? Então, às vezes, a gente cria, vamos dizer assim, essa retrocognição, você mesmo quer coisas que... A tua imaginação... Então, quando você acalma, você tira e deixa, vamos dizer, uma coisa mais pacífica, uma coisa mais tranquilizadora, sem você querer estar no controle, a coisa vem. E tanto que os fatos é que eu já fiz verbete sobre a China, eu estou dando aula de mandarim, entendeu? Então, não só foi, como com o tempo, a confirmação veio que realmente fazia parte do... Aí isso foi, para mim, foi uma coisa nítida de retrocognição sadia, né? Saudável. Agora, professora Vera, na fatologia, página 11, você poderia aprofundar a compensação da baixa autoestima? A baixa autoestima, a carência, a falta de confiança, tudo isso é mascarado pelo orgulho. Então, é uma autodepreciação muito grande. E, para você não demonstrar isso, nasce o orgulho. E, no meu caso ainda, é um orgulho que me inibe de fazer uma série de coisas. Não é aquele orgulho de querer ser o melhor, não. É o orgulho de me esconder mesmo. Uma autoestima lá embaixo. Está ligado, Marilson? Na sua pesquisa, você observou, assim, nas pessoas à sua volta, quem é mais orgulhoso, o homem ou a mulher? Não. Ou mais problema de orgulho? Não percebi. Eu não vejo muita relação de orgulho com gênero, não. Eu também não, mas olha para isso aqui, só mulher. Verdade. Mas em geral a plateia aqui é mais feminina. Mas eu penso, claro, orgulho é alguma coisa intraconsciencial, obviamente, e tal. Talvez você tenha razão. As mulheres se expõem mais, na média geral, eu penso que as mulheres se expõem mais. Não sei, algo para ser pesquisado. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Na terceira linha, em fatologia, página 11, a herança espúria da monarquia. Eu queria que você explanasse um pouco isso, porque em algumas pessoas aqui no CAEC, quando elas, vou fazer o curso da monarquia, elas ficam todas orgulhosas de ter um link com a monarquia, e não é bem por aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. Eu acredito que aqui existe uma concentração fora da média de ex-reis, rainhas, imperador, ditador, todo mundo que já teve um poder muito grande, imagina tudo junto. Como é que não é isso? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa, não é impossível, né? Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que teve tanto poder e que fez muita coisa boa, né? É o que eu falo. Mas, contanto que tenha sido rei, não tem problema, não. Não, quer ser rei, quer ser rainha, mas não quer arcar com o ônus da monarquia, né? Não querem arcar com o ônus. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa... O que você considera como herança espúria da monarquia? É o prazer, a sensação de você ter o poder em si mesmo, de você conseguir comandar, dominar, subordinar uma série de pessoas e, posteriormente, você não ter mais isso.
Então você sente a falta de quando eu era adorado, a falta de quando eu era o maioral. E isso tudo nos persegue de alguma forma, né? Nos acompanha. É uma herança espúria, né? Com certeza. Com certeza. A Conscienciologia nos dá os caminhos, né? Para a gente poder dar as ferramentas e o caminho para poder se livrar disso. Eu acho isso muito bom. O problema é que foram várias vidas, né? Se fosse só uma, era mais fácil de resolver. Aí você vai ratificando cada vez mais a questão de poder. E tem outras pessoas que adoram comentar, né? Porque essa coisa do orgulho da monarquia, né? É interessante isso, porque isso está muito ainda impregnado na nossa sociedade. É celular, eu costumo então, dizer eventualmente, a gente se depara em situações corriqueiras na SOCIM. E as pessoas até ficam chocadas em função de um posicionamento claro, explícito, sobre o problema da monarquia, né? Agora, eu queria tão arraigado que é, de tão valorizado que é ainda hoje, em geral. Mas lógico, a pessoa se sente muito bem dizendo que foi um rei, uma rainha, e se lembrar de 3 vidas, então o rei da cocada preta. Embora a gente ainda analise as coisas com essa ótica, né? Na hora que a gente vê o gestual, a fala, tal, a gente pega, vai lá e bota o carimbo, né, na gente mesmo ou no outro. Eu fiz o primeiro curso tinha até outro nome, o primeiro era outro título, que agora eu não me lembro. Não era reciclagem das posturas monárquicas, não. E no campo, né, no trabalho de campo do domingo, trouxeram algumas conscieques femininas, monarcas, que tinham liderança ainda extrafísica, mas que eram conhecidas de muitos dos alunos que estavam aqui, de nós. E que os amparadores trouxeram para ver o quanto que a gente tinha melhorado. Como que a gente estava? Porque elas eram formadoras de opinião, então lá no extrafísico ia ter uma repercussão. Então, eu acho que assim, levar a coisa no bom humor, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que pensar bem nos diagnósticos que a gente faz, porque eu percebi naqueles dias que os amparadores, eles de tudo, eles fazem a mousse. Entendeu? Então, embora a gente seja os limões, eles fizeram a mousse naquele dia. Sim, a questão do exemplo também, né? Então, embora a gente ainda carregue traços, né? Mas a gente está bem melhor hoje. A gente não é mais aquele rei, ou aquela rainha, aquele imperador que a gente foi. Você quer perguntar do paradoxo? Espera. Vamos lá? Você quer perguntar? Não, só se não tiver aí. Não, sobre tem o bastante paradoxo, que pergunta está ainda. muito bacana, né? Tem o paradoxo aí? Alguém perguntou? Não, pode perguntar. É isso. Você falar sobre o paradoxo. Já. O paradoxo de lealdade ao próprio egão poder ser deslealdade à própria consciência. Isso daqui é a autossabotagem, né? Que é algo que eu, particularmente dentro da minha racionalidade ríspida, é difícil de entender, tipo, como é que eu posso prejudicar a mim mesmo? Isso é uma coisa completamente ilógica, incoerente, mas é fato. Então, o fato de eu querer mascarar as minhas dificuldades me impede de ir adiante. Agora, é difícil de aceitar. Muito difícil de aceitar. Como é que você sabota a si mesmo? Como é que é isso? Eu não sei explicar. Só sei que acontece. Agora, deve ser um mecanismo de proteção muito grande, muito grande. Eu sempre falava para os meus amparadores, olha, se eu estou questionando isso, eu tenho maturidade suficiente para lidar com isso. Então, vamos lá, mostra. Como é que é isso?
Eu não estou perguntando? Eu não estou querendo saber? Então, eu tenho maturidade. Eu nunca me escondi, não. Eu sempre sempre quis saber como é que eram as coisas. O que eu posso fazer para melhorar? Só que eu não consigo ter a decisão. Então, por isso que eu fico na dúvida o tempo todo. E eu não consigo me posicionar. O que me chama a atenção nesse paradoxo seu é o seguinte, que, na verdade, assim, se a gente pensa o ego como o ego Vera, hoje, aqui e agora, nessa vida. Você nasceu Vera e é Vera. Mas você é muito mais do que isso, né? Você é uma consciência que está aqui no planeta ou veio de outro lugar há muito tempo, já fez muitas coisas, tem muita experiência, já aprendeu bastante, né? Participou de um curso intermissivo, quem sabe. Então, tua consciência tem muita informação. E fica subjugada só a Vera. Atual, então, assim, né? Eu gostei muito desse paradoxo. É bom mesmo. Mas eu acho que a questão não está tão relacionada com a vida atual, não. Eu acho que a questão é bem íntima mesmo de todas as existências. Que você, apesar de querer saber, você foge do conhecimento. Eu quero saber, mas é um paradoxo. Eu quero saber muito, mas... Vera, no conscienciograma, em coerência tem umas questões assim que seria interessante depois você dar uma olhada. Se eu não me engano, é 1409, de justamente isso, sobre o autofraude. Se você já percebeu o seu autofraude. É bem complexa, né? Talvez a Helena até conheça a pergunta completa. Ainda não chegou lá. Né? Ela fala sobre o autofraude. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse, gente, quem é que vai se fraudar? A gente faz isso o tempo todo, né? Foi uma pergunta assim, bem crucial para mim, essa questão do autofraude. Vamos lá, então, gente, tem muitas perguntas ainda. Vera, obrigada pelo verbete. Já faz alguns anos que estou estudando esse tema, mapeando e verificando onde o orgulho me atrapalha. Por isso, gostaria de perguntar, a timidez, o medo do confronto, o medo de errar, pode indicar que trago por trás, ou seja, que carrego um orgulho muito grande? Timidez é orgulho, né? É um orgulho. Você tem vergonha de se expor. Então, eu sou na universidade, eu sou conhecida como ser uma pessoa de extremo bom humor e muito aberta, e que não tem vergonha de nada, mas eu sou extremamente tímida, muito tímida, ninguém acredita nisso. Mas timidez e orgulho são irmãos gêmeos, estão lá, coleguinhas. A gente vai ter o verbete em breve, timidez, já está em revisão, acho que praticamente pronto. Então, vai dialogar bem com o seu... Agora, o que fazer para superar a timidez é uma frase que vai sair muitas vezes aqui, quebra a cara, se expõe, e não tem como. É irmã gêmea, né? Timidez e orgulho. Agora, na teoriologia, ela pede para você esclarecer, comentar sobre a teoria das interprisões grupo-kármicas. Interprisões grupo-kármicas. Veja, nós nascemos num grupo mais próximo, família e amigos mais próximos, não é à toa, né? Então, se a gente começa a acessar algumas informações que, de alguma forma, poderiam ajudar aquelas consciências que estão conectadas a nós, e nós não fazemos uso dessas informações, a gente não consegue se desvencilhar do grupo karma. E eu acredito que o orgulho, ele te impede de ajudar muitas outras consciências, porque você não assume os seus atributos, você não assume os seus conhecimentos, você não assume o seu nível. Aí se prende cada vez mais. E na efeitologia, na página 12, terceira linha, você poderia aprofundar os efeitos das omissões deficitárias, dificultando o aperfeiçoamento pessoal? Que as omissões também têm a ver com a questão das interprisões, né?
Você tende a não desmanchar, né, com as omissões deficitárias. Mas ela quer saber os efeitos das omissões deficitárias dificultando o aperfeiçoamento pessoal. Pois é, você deixa de fazer por exemplo, o famoso livro que eu sou cobrada toda vez que eu encontro o professor Waldo, ele fala, cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Então, isso daí, eu sei que eu tenho que escrever alguma coisa sobre algo, mas não tenho a menor ideia o quê. Tá? Mas é uma omissão. E isso me impede de caminhar, de acessar muito mais informações em relação a mim mesmo. E, logicamente, isso vai repercutir em outras consciências, vai servir para assistir muitas outras, mas eu reconheço que eu aborto muito das dos meus atributos, eu reconheço. Agora, o que fazer para superar isso? Eu sei que tem que superar. Mas, Vera, você aqui defendendo o seu primeiro verbete é um senhor passo, você não acha? Para esse tipo de superação, é um passo importante. Deve ser. Não, eu penso que, pelo menos pela prática, pelos depoimentos em geral dos verbetógrafos, do que aconteceu antes, durante e depois, né, da defesa de um verbete, todo o processo, né? E, claro, cada um tem seu grau, seu percentual de teática, mas sempre tem uma reciclagem muito grande, né? Então, se você focou no tema, está se expondo, né, colocando aí toda a sua problemática em relação ao que você está escrevendo, certamente acho que, na minha opinião, um belo passo, né? Tem que valorizar mais as experiências. Né? Com certeza. Isso normalmente eu não faço. Pensa nisso, né? E já que você está falando de livro, né, pensar na ideia de expandir isso para um livro. Com certeza. É bem assistencial esse tema, né? Você já percebeu. Agora, tem um depoimento aqui de um teletertuliano, ele é bem assíduo, ele manda bastante perguntas. Ele fez uma pergunta que você já comentou, que é sobre a substituição do orgulho pela autoridade interassistencial. Você já falou sobre isso, né? E então ele comenta, eu era uma consciência extremamente orgulhosa, de 2008 em diante comecei a ver as tertúlias conscienciológicas e melhorei consciencialmente, deixando de ser inibido. Bom, em relação a perguntas, ele é ótimo. Ele pergunta muito, é ótimo. Ele ajuda demais aqui nos debates, na tertúlia. Obrigada aí. O ato de perguntar, ele expõe muita pessoa, né? Então, eu acho que a gente deveria fazer o máximo de perguntas para você poder ter a oportunidade de ser assistido. Né? E você sabe que agora eu pensei numa técnica que pode bem ser empregada para quem tem muita dificuldade em, por exemplo, vir ao tertuliário fazer pergunta. Começa fazendo pergunta escrita, não é verdade? E aí você pensa mais, elabora, não se expõe 100%, e aí depois treina ao vivo e a cores. Para depois fazer ao vivo. Pode funcionar. Você quer perguntar? Gostaria. É interessante a gente pensar em combinações de traços força com traços fardos. Então, você está comentando aí do orgulho, mas eu estou aqui prestando atenção, você tem uma boa comunicabilidade, você fala bem, você interage bem aí com o pessoal. Então, pensar assim, como que você está combinando a sua comunicabilidade com o seu orgulho. Isso gera o que a gente chama de trafar composto, que pode gerar aí até esse medo de se expor, ou mesmo essa fragilidade, e esse processo de destruição da consciência mesmo em querer se demonstrar mais forte. Então, você pensar assim, o quanto que os seus trafores estão combinando com este traço, orgulho, e estão enfraquecendo o trafor. Então, pega 2 desses seus grandes trafores aí e combina os trafores, e não com o trafar, que eu acho que vai te ajudar a sair dessa questão de você achar que você não tem
capacidade ou que o orgulho está acabando com você. Não, na verdade, o que foi comentado agora mesmo, né? A exposição aqui, ela é grande, porque aqui estamos só mulheres, vamos dizer, nós estamos em muitas mulheres aqui, mas, ao mesmo tempo, isso daqui está sendo colocado para o Brasil todo, para o mundo todo mundo vai acessar hoje, ou amanhã, ou mais tarde, e essa exposição está sendo colocada. É importante isso. Vamos então, lá. você verificar isso é importante, né? Só para lembrar, combinação do Trafor, né? Isso, só para lembrar, tem um verbete do professor Valdo excelente sobre isso, que ela colocou, que é a autocompensação intraconsciencial. É exatamente essa a proposta, você pegar o Trafor e combater o Trafar, né? Então, além de ler o verbete, eu vou ter que assistir também. Com certeza, Vera. Vamos lá, Vera, ainda tem várias perguntas. Você quer perguntar alguma coisa ou está ok? Tudo bem? Não, o que eu gostaria era de colocar isso, né? Tá, porque a gente ainda tem muitas. Vamos lá, então. Nós temos essa insuficiência, né? Às vezes disso. Ok. Obrigada. Agora, Vera, em maniologia, página 13, final da primeira linha. Você poderia expandir e relacionar o orgulho à mania de deixar para depois? Maniologia, onde é que está isso? Maniologia, página 13, final da primeira linha. Você poderia expandir a mania de deixar para depois? A mania de deixar para depois, ela não tem assim, uma relação tão grande com o orgulho, é mais uma questão de displicência mesmo. Mas eu coloquei aqui por uma relação que eu consegui fazer, que deixa para depois, para passar o tempo mesmo, para ver se alguém esquece. E eu não vou me expor. Então vai passando. É a falta de não enfrentamento, né? Aí fica na zona de conforto, enfim. Falta de confiança, zona de conforto. Pergunta dela? Foi. O professor Valdo, acho que foi hoje que ele comentou que às vezes a pessoa tem uma ideia tão boa que ela mesma acha que a ideia já está ótima e daí para por aí, não dá sequência à ideia. Daí eu acho que aí pode se encaixar o termo de deixar para depois, né? Dizer, já está ótimo assim, agora posso fazer outra coisa, deixa aí do lado. É verdade. Já cheguei no máximo, né? Bem isso. E aí desperdiça tudo, né? Daí não trabalha mais naquela ideia, né? Só tem o ápice dela e deu. Você poderia, na exemplologia agora, página 13, primeira linha, você poderia discorrer sobre o mini-orgulho autoinibidor e sua manifestação na vida profissional? Bom, eu não tenho tanto tempo que eu trabalho na universidade, mas já me ofereceram diversos cargos administrativos dentro da universidade, representar a universidade fora, e eu fujo desesperadoramente desses para não me expor. Então, eu sei que isso me prejudica do ponto de vista profissional, mas o receio de fazer alguma coisa errada, de passar por alguma situação constrangedora, me impede de assumir qualquer tipo de... Eu já até assumi alguns. E depois que eu estava lá dentro, eu falei, olha, o negócio não é tão complicado assim, não. Mas eu fujo. Eu não... Se pudesse, eu ficava só no meu básico, que é o meu compromisso, que é dar aula. Nunca deixei de dar aula, mas, acima disso, o meu orgulho me dificulta de subir. E automaticamente, de assumir mais uma série de qualidades que eu sei que tenho, mas não deixo de transparecer. E num cargo eu teria obrigada a apresentar isso, né? Bom, ele pede se você pode citar alguns esforços pessoais que você tem empreendido ou pretende empreender no sentido de superar trafares relativos ao orgulho inibidor. Olha, eu me predispus ao primeiro, na realidade eu nunca me neguei a fazer o curso de cursinho cobaia.
Eu só não fiz por falta de oportunidade. Então, eu não me nego a me expor em situação nenhuma. E eu vou fazer isso. Eu acho que isso deve ser um passo bom. O problema é, como vocês devem ter percebido, é valorizar a experiência, porque ao que parece eu não consigo valorizar. Você tem o tempo todo, você vem reduzindo, não é, o que você conseguiu, por exemplo, está fazendo aqui agora. Não, então isso é sério. Eu acho que você tem que ver isso, é o que você vai fazer com o resultado do cursinho cobaia. Porque você fala, olha, eu fui lá e me expus, mas tá bom, e o que você vai fazer com o resultado dessa exposição? Eu acho que o que ele está perguntando é isso. Não é o fato de fazer o que quer que seja, mas o que vai fazer com o resultado daquele movimento. Pode ser a própria experiência atual. O que você vai fazer após a defesa do verbete? O que isso vai te influenciar? Bom, Vera, vamos em frente. A questão é um passo de cada vez, né? Porque eu penso que conforme o tempo for passando e você for acumulando essas experiências, as fichas vão caindo, né? Aquilo vai marcando na sua pensenidade, e essa questão de você admitir, né? Acho que vai ficar tão óbvio que você não vai ter saída para admitir as reciclagens que você já vem fazendo, né? Amanhã ela já não vai ser a mesma pessoa, né? Claro. Com essa autoexposição aqui, está muito bom. Agora, Vera, tudo bem, Marisa? Na antagonismologia, página 12, segunda linha, você poderia aprofundar o antagonismo subcerebralidade para cerebralidade? O orgulho em si, ele já demonstra uma predominância do subcérebro, né? A paracerebralidade seria a questão de eu conseguir lidar com ele e conseguir acessar esses atributos já conquistados, né? Para poder contrabalancear a questão do orgulho. Mas o meu subcérebro, ele gosta muito de aflorar. Então eu tenho que ter muita cautela. Só o seu, né, Vera? Só o seu. Não, porque é interessante essa questão, esse antagonismo, né, no caso do seu verbete, em função daquela questão do que eu estou e do que eu sou, né? Até que ponto a sua paracerebralidade omite, você está deixando isso de lado e está omitindo quem você é de fato, né, em função do orgulho inibidor, que eu acho que é a síntese do seu verbete. É bem interessante esse antagonismo. Sim. Nesse sentido, né? Você está de subcérebro, mas você é um paracérebro, né? Mais ou menos isso. Agora, na maniologia, página 13, terceira linha, você poderia explicar a capacidade desestruturante da megalomania associada ao orgulho? Tá. Então, você quer... aqui, ela não tem uma relação direta com o orgulho inibidor, né? Que é aquele orgulho de que você quer ser o melhor de tudo, megalomania mesmo. Você quer ser o superior, aquele que domina tudo, que sabe tudo, e isso, com toda certeza, leva a uma desestruturação gigantesca. Você não vai conseguir lidar com isso. Ninguém consegue ser o melhor em tudo. E a megalomania... O meu orgulho é mais... bem presente. Sim. Eu quero me esconder. Agora, Vera, na caracterologia, item 6, indecisão. Página 14, tá? Você poderia exemplificar a questão da indecisão na sua experiência com o orgulho autoinibidor? Como funciona a indecisão face ao perfeccionismo? Eu não tenho tanta preocupação com o perfeccionismo em si.
Para mim, a coisa não precisa ser perfeita, ela só tem que fazer, tem que ter um certo sentido. Mas a indecisão é que eu nem tento. Então, para não errar, veja, existe a possibilidade de errar, melhor nem tentar. É a questão da paralisia, né, que você colocou aqui anteriormente em algum lugar no verbete. Então, isso também orgulho é algo paralisante. que eu tenho que me forçar. Eu me forço a fazer uma série de coisas. Se eu cedesse a todas essas dificuldades que eu tinha, eu acho que eu nem saía mais de casa. Agora, na antagonismologia, justamente, você poderia explicar, página 13, tá? O antagonismo, orgulho megalomaníaco, orgulho inibitivo. Tem a ver com essa pergunta, né? Sim, é o contrário, né? O orgulho de você querer ser o melhor em todos e esse outro orgulho aqui de que eu não vou me expor a nada, não vou. É um paradoxo mesmo. É interessante esse antagonismo, realmente. Antagonismo. É antagonismo, é. Agora, Vera, no paradoxo. É o mesmo, na verdade, você já falou sobre ele, sobre a lealdade, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre o paradoxo da lealdade ao próprio egão poder ser deslealdade à própria consciência. Como eu já tinha comentado, dentro da minha logicidade, é muito complicado você pensar em autossabotagem. Como é que pode? Lealdade ao próprio egão poder ser deslealdade à própria consciência. Então, é algo difícil de explicar. Agora, na caracterologia, sobre o item 5, você poderia comentar a questão da despriorização? Também já mais ou menos falei sobre isso, né? Então, é melhor você, com a possibilidade de você errar, assumir qualquer tipo de responsabilidade, o ideal é você não assumir nada, você não prioriza nada, você não se exclui o máximo possível de qualquer tipo de atividade. Porque a probabilidade de erro sempre vai existir. E, para mim, é o que predomina. Então, eu sei que eu posso acertar, mas a probabilidade de errar é maior e é isso que me paralisa. Agora, professora Vera, na terapeuticologia, na página 14 mesmo, eu gostaria que você comentasse os itens autenticidade, autodiscernimento e autorreflexão. É o item 3. Autenticidade? É o item 3. Da terapeuticologia. Autenticidade, o que mais? Autodiscernimento e autorreflexão. Isso. 3, 4, 6. Bom, autenticidade. Eu procuro, na medida do possível, dentro do que eu acho que eu estou sendo sincera, procurar saber cada vez mais sobre mim mesmo. Então, eu penso bastante se eu estou tomando a decisão certa, se isso tem fundamento, por que eu estou fazendo isso. E a maioria das pessoas que têm contato comigo fala que eu sou uma pessoa autêntica. Eu não acredito muito não, mas eles falam, né? É porque a questão da autenticidade, se realmente a pessoa exercitar, vivenciar a autenticidade, a questão do orgulho vai por água abaixo, né? Porque se ela valoriza conscientemente a autenticidade, não derruba o orgulho. Concorda? Porque você está despido ali, é autêntico com a sua realidade, né? Provavelmente, então tende a desconstruir o orgulho. Né?
bem inicial, bem embrionário, né? Mas é tal história, isso tem que estar claro, tem que estar sendo trabalhado para funcionar no sentido da terapêutica, né? A questão do autodiscernimento. Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Eu acredito que talvez não seja nem a palavra autocrítica, porque a minha já chega a ser até meio patológica, porque eu me critico em tudo eu quero saber por que eu fiz isso, como é que não é. Ninguém precisa reclamar de mim, porque eu já sou suficiente. Eu já analiso até demais tudo que eu faço. Vera, se você vê o orgulho inibidor como uma falácia, a autenticidade é muito importante para você superar isso. Eu acho que um resumo que pode tirar dessa apresentação é a questão mesmo de valorizar mais as experiências, né? Isso aí, para mim, eu não consigo perceber isso. Com certeza. Mas, Vera, faz essa técnica que você mesma concluiu de rever o vídeo, rever a tertúlia, estudar o que você escreveu, né? A questão da autoprescrição, da autoconsciência terapia verbetográfica. Tem até um verbete sobre isso, é bem bacana. Pessoal, nosso tempo esgotou. Agradeço muito, agradeço a presença dos tertulianos, teletertulianos e a professora Vera. Aguardamos os próximos verbetes, quem sabe relatando sobre a admissão das reciclagens intraconscienciais em relação ao orgulho, tá certo? Tá bom, obrigada também. Tá bom, vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Para hoje, temos os 2 recados, Mércia, com 4ª jornada da Parapercepciologia, e Patrícia, com SCP-2. Boa tarde a todos. O mês de abril será marcado por um grande evento, que será a 4ª jornada de Parapercepciologia e o 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Na oportunidade, mais de 30 pesquisadores estarão contribuindo com temas relevantes para a expansão das ideias na área da percepciologia, como, por exemplo, a autoconfiança e sua relação com o amparo extrafísico, experiência de desbloqueio energossomático na dinâmica parapsíquica da desperticidade e muitos outros temas. Este será um evento do CAEC em parceria com a ACIP. Irá acontecer no período de 3 a 5 de abril de 2015 próximos. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail jornadaParaPercepciologia@caec.org. jornadaParaPercepciologia@caec.org ou pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para que você aproveite as oportunidades para fazer a sua renovação pessoal a partir do curso SCP-2. O SCP-2 é aquele curso de imersão que visa intensificar as metas de renovação que você propôs para você mesmo no SCP-1, a partir de um campo bioenergético consciencioterápico, 2 campos que são montados no sábado e domingo de manhã, onde você se torna mais consciexes e tem uma cosmovisão maior sobre você mesmo, a partir das energias ali instaladas pelo EPICOM e por todo mundo que está participando do curso. Acontece, então, o fortalecimento energético, a ampliação das parapercepções, a criação de neosinapses. Então, aproveite essa oportunidade. É um útero de ideias, os campos do SCP-2. Os primeiros cursos que vão acontecer serão agora, em março. De 13 a 15, vai acontecer o SCP-2 do Rio de Janeiro, em Saquarema, com a EPICOM, a professora Kátia Aracaki. No mesmo período, de 13 a 15, em São Paulo, com o EPICOM Alexander Stein. E o de Foz do Iguaçu, que vai ser de 24 a 26 de abril, com o professor EPICOM Pedro Fernandes. As informações vocês podem
conseguir nos centros educacionais do Rio de São Paulo e também aqui em Foz do Iguaçu. O telefone daqui é 45 2102 1448. Obrigado pela atenção. Para amanhã temos o verbete tolicionário midiático, da especialidade comunicologia, e a verbetógrafa é a Eliana Manfroy. Muito obrigada.